Muito bem, voltamos aqui na sequência do Além da Notícia de hoje, falando sobre a Previdência. O primeiro bloco a gente dedicou ao regime geral e vamos continuar ainda para tirar as dúvidas que ainda restaram. E eu aproveito porque já começaram a chegar perguntas dos nossos telespectadores e uma se encaixa nessa situação aqui, olha só. Fiquei um tempo sem pagar o INSS, voltei a pagar em dezembro de 2016, antes da reforma. Aí estou grávida, voltei a pagar para ter direito ao salário maternidade e agora eu não vou receber? É isso que a pessoa está perguntando. E a gente terminava aqui falando sobre isso. Por exemplo, se ocorrer de uma pessoa não conseguir pagar nesse tempo estabelecido pela reforma, como ficaria se ela fica completamente desprotegida, não vai receber nada. E a gente parou nessa questão porque o Leonardo nos disse, não é assim, você também já nos explicou que tem uma outra forma da pessoa também não ficar completamente desprotegida. Vamos tirar as dúvidas, não é? Veja bem, acho que o Ronaldo falou uma parte, tem que complementar. Ou seja, a previdência contributiva com a carência, suponhamos que seja aprovada a proposta atual em tramitação de 25 anos, é uma forma de garantir o provento na inatividade. Muito bem. E se eu não conseguir? Se eu não conseguir, existe realmente o benefício de prestação continuada, que é um benefício de natureza assistencial. Ele, porém, é só concedido a famílias miseráveis onde a renda per capita é abaixo de 1/4 do salário mínimo, ou seja, uma família de 4 pessoas que as pessoas, grosso modo, ganham por cabeça menos, né? Na família o rendimento é por volta de R$1.000, né? 937, bom, a quarta parte disso, 200 e alguma coisa, aí se for abaixo desse 230, 240, eu tenho benefício assistencial, senão eu fico nada. Ou seja, a família que mora junto que tem que cuidar de mim. Isso é uma situação de vulnerabilidade. Né? O Leonardo nos disse que na prática entra muito mais gente. Leonardo, é isso mesmo? Sim, hoje, você tem ideia, tem em torno de 4 milhões de pessoas que recebem o BPC. Porque, que é esta caracterização. Que é esse benefício. Porque quem tem uma renda informal, na verdade, acaba não sendo contabilizada. Além disso, esse benefício, ele é um benefício que é igual ao benefício contributivo. É o mesmo valor de um salário mínimo para as pessoas de baixa renda. E relembrando, apenas daqui a 20 anos é que vai estar em 25 anos. Até lá, continua a regra, até 2020, continua a regra atual. E só a partir de 2020 que vai começar a aumentar. E é bom deixar claro que, em relação aos outros benefícios, não está sendo mudada a carência. A carência para salário maternidade é a mesma, para auxílio-doença é a mesma. Sim. Diana, por favor, seu contraponto ou seu aceite? Na verdade, tudo que está sendo colocado aqui tem a sua verdade, né? E o que me incomoda um pouco é eu levar o meu trabalhador a uma situação de benefício assistencial. Eu não acho isso justo do ponto de vista laboral, né? Como se dissesse, olha, não se preocupe, porque se você estiver numa situação miserável, o governo vai com a mão do Estado e vai te proteger. Mas é uma situação de R$250 per capita, imagina. Então, uma família dessa realmente está em condição miserável. Outra coisa que tem que ser considerada é que, para fazer justa ao benefício, esse trabalhador vai ter que ter 65 anos de idade, se homem, e 62 se mulher. Né? Então, como é que ele fica até chegar nessa idade? Então, ele não tem mais oportunidade de mercado de trabalho, porque o mercado precarizado não vai pegar um trabalhador braçal com 55, 60 anos de idade, essa pessoa talvez não tenha mais condições de trabalho, dependendo da atividade que ela tenha. Então, eu fico um pouco preocupada, eu considero que é necessário a gente ter regras, critérios de elegibilidade e caráter contributivo, como contadora. Então, você tem que ter o equilíbrio entre essa receita, o que entra e o que sai para pagar o benefício. Mas eu tenho que considerar que esse trabalhador também, eu não posso usar o argumento de, olha, fique despreocupado que você vai receber um benefício assistencial. Mas ele foi um trabalhador a vida inteira. E é uma condição muito particular de situação miserável. Então, será que eu tenho que ser miserável para ter direito a um benefício previdenciário?
Né? Então, é essa a minha preocupação. Lembrando que a pessoa chega a essa situação caso ela não tenha contribuído pelo período estabelecido. E essa contribuição é de quanto? Hoje, Olha, por exemplo, hoje está de quanto? A pelo mínima? MEI, aquele que eu falei, é R$50. R$50. Não é uma contribuição muito grande. E como a Diana falou, o benefício tem que ser contributivo. E é bom lembrar que hoje a idade de aposentadoria desse trabalhador braçal, do trabalhador de mais baixa renda, já é 65 anos. Não está mudando nada para ele. Para a mulher está aumentando 2 anos apenas. Hoje é 60, vai para 62. Você trouxe uma lembrança que o meu pai, quando aposentou, ele tinha realmente 65 anos. Ele é trabalhador do campo rural. Sim. Então, para os trabalhadores de mais alta renda, esses sim é que aposentam cedo. As mulheres de mais alta renda se aposentam em média aos 52 anos. Os homens, em média, aos 55. 20% desses trabalhadores de mais alta renda se aposentam com menos de 50 anos. Isso é insustentável. É isso que vai ser aí extinto. vem a preocupação do Luciano. Luciano. Se hoje esse trabalhador ele só consegue se aposentar por idade, porque ele não é capaz de ficar o tempo contributivo mínimo de 15 anos. Se a gente muda essa regra para 25, essa régua, né, talvez eu tenha que recorrer a um benefício assistencial, dependendo da minha condição. Então, assim, eu sou a favor da reforma, mas eu acho que esse olhar social, ele é importante dependendo da categoria do trabalhador, né? Então, quando a gente coloca na mesa, na minha opinião, que eu acho que é um debate importante, igualar a regra de regime geral com regime próprio de previdência social, você não está aumentando a justiça de ambos os lados. Essa regra ela vai pesar muito mais, não para esse servidor público que está na formalidade, que vai conseguir cumprir, seja 25, seja 30, seja 40 anos de contribuição. A minha preocupação está nesse trabalhador do regime geral que está no mercado muito mais precarizado, né? E que talvez não consiga atender esses critérios de elegibilidade, como já está acontecendo em alguns países em que mudou essas regras, né, de inclusão, né, de ingresso, de ter direito ao benefício previdenciário. Então, esse debate, por isso que eu acho importante o contraponto. Ao escutá-los aqui, eu fico pensando em pontos positivos que a reforma propõe, porque, de fato, a gente fica pensando, uma pessoa aposentar com 50 e poucos anos, muito jovem, poderia produzir mais para o país, para a nação. E, ao mesmo tempo, essa preocupação de cunho social também com aquele que não vai conseguir trabalhar por mais tempo. Isso. É isso, né, Luciano, a sua preocupação? 80% das pessoas que hoje se aposentam por idade não se enquadraria na regra nova, porque ficaria fora. Ou seja, é verdade que a implantação é proposta com gradualidade, mas mesmo assim é quase dobrar o tempo de contribuição, né? Mas aí eu quero só fazer uma pergunta. Com as devidas explicações, conscientizações também, não se poderia formar melhor o cidadão para dizer a ele, olha, a Previdência precisa de você contribuindo com este pouco que é proposto. Faz parte da educação financeira. Faz parte da educação financeira e da educação cidadã também, não é? Claro. Agora, a questão do MEI não é bem assim, porque, veja bem, para ser MEI, eu tenho que ter um CNPJ. Então, não é todo trabalhador, que o CNPJ é o cadastro de pessoa jurídica, né? Quer dizer, uma empresa montada. Não é todo mundo que tem uma empresa, que pode contratar um contador. Ou seja, não é só os R$50, né? Na verdade, tem uma questão... Uma estrutura. Não precisa de nenhuma estrutura. O CNPJ do MEI, ele tira na hora pela internet, não precisa ter contador. É totalmente simplificado o sistema. Ele precisa, a contribuição dele, ele puxa pela internet. Se ele não tem internet em casa, ele pode ir no Sebrae. Inclusive um sistema modelo que foi o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, está usando como modelo para a América Latina. Nem todo mundo é pequeno empreendedor. Quer dizer aqui, olha, vamos dizer para as pessoas, vire pequeno empreendedor, mas todo mundo tem condições de ser pequeno empreendedor. A gente vai se deparando com uma proposta que pode ser boa, mas que ela está ainda com algo que precisaria ser algo equilibrado para atingir uma outra demanda da sociedade. Não é? A gente fica no contra, realmente numa situação... Você sabe quem é o microempreendedor individual? Por exemplo, é o pipoqueiro.
é a diarista. São justamente essas pessoas que são informais. Fora o microempreendedor individual, quem é informal é aquela pessoa que é empregado e o empregador não assina a carteira dele. Aí é uma ilegalidade, aí é outra história. Aí não é a Previdência que vai resolver esse problema, mas sim a justiça, a fiscalização. Falta um pouquinho ainda de algo aí para se chegar ao equilíbrio, né, Diana? Eu gostaria de superar essa questão, porque a gente tem agora o regime especial que trata dos servidores públicos. A gente pode passar para esse? Vamos lá. Então, por favor, a introdução quanto a este também, a Diana. Como também agora, eu acho que esse é um dos pontos muito atingidos também na reforma da Previdência, não é? Então, os municípios, os entes, na verdade, eles podem optar por continuar no regime geral de Previdência Social ou constituir o que a gente chama de unidade gestora de previdência própria. Então, a União, os servidores federais, todos estão enquadrados nesse regime, você chamou de regime especial, mas é um regime previdenciário, assim, os especiais são todos, né? Eu considero todos, né? Por conta da proteção previdenciária, né? Mas o regime próprio de previdência, então, ele é aqueles servidores concursados. Né? Dentro do governo também tem prestadores de serviço, esses estão no regime geral. Então, mesmo o governo, ele tem dentro dele também funcionários que trabalham para o governo, mas que não são concursados. Esses continuam vinculados ao regime geral. Os municípios brasileiros são 5.570. Pouco mais de 2.100 optaram por ter regime próprio de previdência. Os demais continuam no regime geral, né? E todas as capitais, os estados, instituíram seus regimes próprios de previdência, que têm regras diferentes hoje do que é o regime geral de previdência. Leonardo já foi secretário, né, nessa área conhece muito mais do que nós dois aqui sobre o regime próprio, né? Mas eu sou uma segurada de regime próprio porque eu sou servidora pública, professora da UNB. Então, todo servidor, o GDF tem o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Então, esses servidores já tinham, por exemplo, idade mínima para se aposentar. Eles já tinham critérios específicos de aposentar. Só que ainda eram, dada a natureza do trabalho, da formalidade, eram mais especiais, digamos assim, do que quem está no regime geral, né? Por conta das condições de trabalho que esse servidor tem. O que a regra está trazendo agora, a reforma da Previdência, está equiparando as regras que eu vou exigir por um trabalhador da área privada e que ele observe as mesmas regras para um trabalhador que trabalha no setor público e vice-versa. A pergunta é justo equiparar? Esses dois mundos tão diferentes? Então, a ideia não é fazer a distinção do trabalhador, independentemente de onde ele trabalhe. Então, se você considerar uma previdência universalizada, faz sentido essa regra. Mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, talvez a gente possa cometer alguma injustiça social. Então, deixa eu perguntar para o Leonardo. Leonardo, o que você está vendo de bom nesta proposta para este regime? Primeiro, ele é bom para a sociedade, porque ele tira os privilégios desse regime. Então, quando me aposentar, vamos imaginar que não tenha reforma. Primeiro, para mim não tem idade mínima. Para quem ingressou a partir de 99 até tem, uma idade mínima muito baixa. 55 para a mulher, 60 para o homem. Para quem ingressou até 98 como eu, não tem idade mínima nenhuma. Tenho colegas que se aposentam com menos de 50 anos de idade. Para mim, a regra, para nós que somos privilegiados, eu me aposento com o último salário. Mesmo que ao longo da maior parte da minha vida eu tenha recebido bem menos. É muito comum alguns profissionais, inclusive, dobrarem a jornada quando estão bem próximos de se aposentar, para se aposentar com o dobro. Isso, a lei nos dá esses privilégios. Fora privilégios que existiam no passado, de se aposentar tendo um adicional, tendo promoção. Então, só vou dar um exemplo. Por exemplo, um consultor, né? A minha carreira, não vou falar de ninguém, vou falar de mim. A gente pode se aposentar com algo em torno de R$33 mil. Quanto cidadão comum, o máximo que você pode se aposentar é com 5.530. E a grande maioria se aposenta com muito menos. Por quê? Porque na hora de fazer o cálculo, a regra não é a mesma. Enquanto eu me aposento com o meu último salário, o cidadão que mesmo que ele contribua no teto, ele vai se aposentar pela média do que ele contribuiu, não com a última. E ainda vai ser imposta a ele um fator previdenciário, que dependendo da idade, se aposentar com 50 anos, como muitos colegas se aposentam, no regime geral, o fator previdenciário vai reduzir o benefício dele à metade.
A média já baixa, já não vai ficar nos 5.500, vai ficar em bem menos, e quando aplica o fator, cai a metade. Então, essa pessoa que, digamos assim, contribuiu com o teto, ela pode ficar ganhando R$2.000. Te pergunto agora, com esta reforma, como fica, por exemplo, você, a sua função? Bom, no meu caso, seu caso, então, eu entro numa regra de transição. Eu continuo tendo ainda vou ter alguns privilégios na regra de transição. Para os novos fica tudo igual. É isso que a PEC diz. Acabou o privilégio, daqui para frente, regra iguais para todos. Para quem já está, vai ter regra de transição. Eu vou ter uma regra de transição que ainda vai me dar muitos privilégios. Eu vou poder me aposentar com o meu último salário. Porém, não mais aos 50 anos como hoje. O homem aos 65, a mulher aos 62. Se eu quiser me aposentar antes, ainda vou poder. Porém, eu não vou ter direito a me aposentar com o último salário, mas sim com a média das contribuições. Ainda vou ter um privilégio na transição. Eu vou me aposentar com 100% da média, enquanto o trabalhador que paga a minha aposentadoria vai se aposentar com um percentual da média, só vai ter 100% se ele tiver 40 anos de contribuição. É bom deixar claro que, por conta de todos esses privilégios, o nosso regime, proporcionalmente, é muito mais deficitário do que o regime geral. A população como um todo paga em torno de 60% da conta. A nossa contribuição, mais a contribuição patronal, né, do governo, chega em torno de 40% do gasto. Talvez seja um dos pontos que seja mais mexido nessa reforma da Previdência, seja esse do funcionarismo público. E parabéns pela sua consciência e vejo que esse é um dos pontos. Daqui a pouco eu quero ouvir o que o Luciano pensa também sobre esse aspecto, que agora a gente já chegou na hora do intervalo, aliás, já passamos da hora do intervalo, e a gente volta já depois dos minutinhos ali que nos separam do próximo bloco. Até já.